Um assunto que está muito em alta nos últimos tempos é o lipedema, uma doença que causa o acúmulo de gordura nas pernas de mulheres de todas as idades e todos os tipos físicos. E hoje, quem vai conversar com a gente, esclarecer um pouco sobre esse assunto tão importante, é o Dr. Fábio Kamamoto. Obrigada, Dr. Fábio, por nos receber aqui na sua clínica. Eu que te agradeço, Su. Olha, e eu vou te falar que eu tenho muitas curiosidades. O pessoal de casa ainda não sabe, mas eu acho que eu também tenho lipedema, acredita? Olha, Su, se você tiver, você faz parte do grupo de 1 a cada 10 mulheres do mundo que tem. Tudo a gente isso? imagina que 10 milhões de brasileiras também têm lipedema. E eu acho que poucas pessoas sabem exatamente o que é. Explica pra gente, doutor, o que de fato é a doença lipedema. Lipedema, então, é uma doença, como você colocou. Ela foi descrita pela primeira vez em 1940. Imagina só, um assunto de 83 anos que até hoje é pouco conhecido. E ela faz um crescimento da gordura dos braços, antebraços, pernas e coxa. Ah, não é só nas pernas, também pode ser nos braços. A parte superior do corpo também. E é uma doença que afeta quase que exclusivamente mulheres, porque depende do hormônio feminino, que é o estrógeno. Mas tem casos de homens também com lipedema? Diria que é raríssimo, porque assim, na verdade, para um homem desenvolver, ele teria que ter hormônio feminino. Essas moças, elas começam a desenvolver na adolescência, né? Que é quando elas começam a ter uma vida hormonal. E cada vez que o hormônio muda, por exemplo, gestação, uso de anticoncepcional, menopausa, isso tende a piorar. São gatilhos, como a gente chama. Nossa, e causa dor, né, doutor? É algo sério mesmo. Esse é o problema. É isso que diferencia o lipedema da obesidade. Porque além do crescimento das células de gordura, ela inflama. Então essa pessoa tem dor ao toque, dor em peso, fica roxa com facilidade. Eu não sei se você já escutou isso de nem sei onde eu bati e já tô roxa. Eu sou assim, gente. Eu fico roxa nas pernas com muita facilidade. Eu bato assim, fica aquele roxinho e eu sinto uma dorzinha no joelho. Fiquem até o final que eu vou contar pra vocês onde que eu tenho lipedema. Porque eu falo isso, eu acho, né? O doutor vai diagnosticar. Eu falo, as pessoas falam, você tá louca? Imagina, você é tão magrinha. Mas é isso que é interessante. Quer dizer, não é uma doença de obesidade, né? Quer dizer, são pessoas que muitas vezes têm atividade física regular, que treinam, que comem direitinho, que conseguem emagrecer na parte de cima, mas na parte de baixo essa gordura não sai de jeito nenhum. Olha que incrível, Su. São pessoas que, assim, elas dizem que parecem duas pessoas diferentes. Que na parte de cima tem uma cintura fina, que responde à atividade física, à dieta. Mas se a gente olha a parte de baixo do corpo, não combina uma parte de cima. É a famosa cintura fina com a perna grossa. Não, e tem muitas mulheres que eu conheço que são assim, inclusive da minha família e amigas próximas de mim. Me contem aqui embaixo se vocês também têm alguém que você conhece que sente dor na perna, que às vezes até no toque, no apoio da mão, às vezes dói. Por que dói, doutor? Porque essa gordura inflama. Olha que interessante. A depender da inflamação, que muitas vezes é desencadeada por álcool, açúcar, farinha de trigo, essa gordura começa a ter reação inflamatória, começa a romper vaso sanguíneo, que é quando ela fica roxa, e cada vez que ela vai inflamando, ela vai fazendo o que a gente chama de fibrose. Então é interessante que essa gordura começa a ficar presa em caixinhas e começa a encher de caroço. Celulite, que na verdade não é uma celulite. A celulite seria um lipedema mais leve, digamos assim, em que a gente vê irregularidade. Mas o lipedema ele é muito pior que a celulite, porque além da irregularidade de gordura, a gente vai ter uma lesão da pele, então muitas vezes isso vai deformando a pele. Metade das pacientes tem varizes junto, porque deforma a veia. E mais pra frente começa a ter lesão de joelhos, então assim, ela começa a ter artrose e até sistema linfático. Isso, Su, é o que a gente chama de graus do lipedema. Conforme a doença vai progredindo, vai ficando cada vez pior. Eu posso te mostrar? Gente, então, olha Su, isso que a gente chama de estágios, né? Quer dizer, o grau 1 é quando ela tem um aumento de volume. No grau 2, aquelas bolinhas de gordura começam a ficar presas em septos, tá vendo? Conheço muitas pessoas no grau 2, por exemplo, aquela coxa bem marcada. A gente acha que tudo é celulite, o problema é celulite. O problema é que assim, se a gente chama isso de celulite e não der a conduta correta, o lipedema piora. Então a gente teria que dar o diagnóstico correto para a gente evitar essa progressão. Olha no grau 3 como a pele já está comprometida, percebe? Que atrofia loucura. de pele, deformidade de pele. Imagina o peso, né, doutor, que isso deve estar na pessoa. Então, neste grau, ela começa a ter dificuldade de mobilidade, então ela não consegue mais caminhar, fazer atividade física, não consegue se deslocar direito, começa a ter lesão de joelho. E no estágio 4, ela começa a ter lesão do sistema linfático. Por isso que a gente chama isso de doença sua, é muito mais do que uma questão estética, é uma questão que começa a atrapalhar a mobilidade,
mobilidade, qualidade de vida, a saúde dela está comprometida. Imagina a vida social dela, né? Como é que ela vai conseguir ir pra praia, como é que ela vai colocar um shorts, né? Então, todos os aspectos, sabe, emocional, afeta tudo. Com certeza, e é por isso que eu trouxe o Dr. Fábio aqui para conversar conosco, porque é sobre autoestima. Aqui no canal a gente fala muito sobre autoestima, a gente se sentir bem, não adianta nada, doutor. Eu trazer tantas dicas de moda, dicas de bem-estar, de lifestyle para as mulheres, se elas não estiverem bem e satisfeitas com o seu próprio corpo. E a gente implica em saúde, em estar feliz, em não sentir dor, em a gente poder se expor, porque a gente vive em sociedade de uma maneira segura. E tudo isso é comprometido no lipedema. Já que é uma tendência agora, 2024, cuidar da saúde. Na verdade, sempre foi, né, doutor? Mas vamos aproveitar essa onda das pessoas quererem se cuidar mais, pós esse cenário pandêmico, né? Acho que é muito importante a gente olhar para si e depois a gente vai para a parte secundária, que é da nossa imagem pessoal. Agora, quem está nos assistindo e viu lá em casa que tem ali um ponto de gordura na perna, qual é o primeiro passo? Essa é uma ótima pergunta, que a resposta é: ainda a gente não tem um especialista dentro de carreiras médicas tradicionais. Tá. Então, assim, a gente precisa procurar quem entenda de lipedema. Hoje em dia, os vasculares se preocupam com esse tema, cirurgiões plásticos, dermatologistas, endocrinologistas. Como é uma doença que implica em várias situações de hormônio, de veia e de gordura, várias especialidades se dedicam ao lipedema. E por isso que é importante isso que você está fazendo. Sim. Trazer a conscientização não só para quem segue o teu canal, mas também para os médicos passarem a prestar atenção nesse grupo de mulheres. E como que eu cheguei aqui no Dr. Fábio, né? Na verdade, eu tava com uns vasinhos na perna. Vocês viram que tem um vídeo aqui no canal com o Dr. Rodrigo. E eu cheguei até ele viu minha perna, pediu Doppler e tudo mais, todos os exames. Ele foi o primeiro doutor que olhou no meu joelho com muita delicadeza. Ele falou: olha, essa gordura aqui não é tão sadia. Você já se incomodou com essa gordura? E eu, doutor, tenho uma carreira de modelo, né? Comecei minha carreira muito nova. E, gente, acreditem, desde os meus 17 anos, essa gordura do meu joelho me incomoda. E é algo que a própria agência lá de Milão, inclusive, falava pra mim: vamos limpar o seu joelho. E quando eu falei isso, a minha família falou: você é louca, pra quê? Não precisa, você é tão magra. Mas era algo que sempre me incomodou e me incomoda até hoje. E o Dr. Rodrigo foi o primeiro que falou: olha, eu vou te encaminhar para um colega meu, Dr. Fábio Kamamoto, que assim, agora eu quero tirar todas essas dúvidas e claro que eu vou compartilhar com vocês pra gente ver qual que é esse processo. Você é um doutor cirurgião. Sim, cirurgião plástico. Cirurgião plástico. E quando que você viu essa necessidade, doutor, de se especializar em algo tão delicado, né? Que é o lipedema. Engraçado, né? Essa moça que eu mostrei pra você, eu conheci há 10 anos. Por acaso, eu também nunca tinha ouvido falar de lipedema. E uma colega me encaminhou, essa paciente, e disse assim: olha, a gente precisa ajudar essa moça, na época ela tinha 20 e tantos anos, porque isso tá afetando tanto o emocional dela. Ela tá com uma depressão tão profunda, porque ela não consegue lidar com essa gordura, porque mesmo com dieta, academia e a dor que isso gera, que ela tá pensando em suicídio. Olha como o impacto disso é muito mais profundo do que a gente tá dizendo, isso é uma vaidade. E aí foi a primeira paciente que eu atendi, junto com a doutora Juliana, que vai falar com vocês mais tarde. Foi tão transformador atendê-la, perceber que ela parou de ter dor, que ela se sentiu melhor, que ela começou a poder se expor de uma maneira mais saudável. Foi desde então que eu comecei a me dedicar ao lipedema. Então, assim, eu percebo que a gente está discutindo algo que é muito mais profundo do que ter uma perna bonita. Ah, sim. É algo que faz com que elas tenham uma perna normal. Doutor, e como é feito o diagnóstico de um lipedema, de uma doença, né? Su, eu acho que assim, quem estiver ouvindo a gente e percebe que a parte de cima é muito mais magra que a parte de baixo, que ela come direitinho, vai pra academia, isso não responde, tem dor na perna e fica roxa, ela já tem uma série de características que nos induzem a pensar em lipedema. No exame físico, a gente pode ver um pouco daquilo que a gente discutiu. Caroços de gordura, aqui na região da perna parece um tronquinho e parece que pôs um elástico ali no tornozelo, você percebe? Nossa, eu ia comentar isso, como tá marcado, né, esse tornozelo dela. E o que sabe por quê? A gente tem um acúmulo de gordura super importante nas pernas e não tem um aumento de volume no pé. Então a transição é muito abrupta. E aí tem até alguns exames que a gente pode fazer que ajudam muito a pensar no diagnóstico. Ou vamos supor que você me diagnosticou com lipedema. Quais são os exames que eu faço para conseguir ter aí uma vida mais saudável? Então, Su, uma coisa que faz a gente pensar em lipedema é entender melhor a distribuição de gordura no seu corpo. Olha que interessante essa imagem, chama ressonância magnética. E quando a gente olha o formato de uma perna
perna que parece um tronquinho, que parece que colocou um elástico no tornozelo e faz a ressonância, olha como a gente percebe que o músculo tem um formato normal lá dentro, mas olha o tanto de gordura que se acumula em volta disso. Nossa. E faz com que essa perna fique parecendo um tubo. Todo esse branco é gordura. Que loucura, né? E todo mundo tem ali uma perna saudável por baixo da gordura. Exatamente, né? Isso. Ela fala assim, mas eu não tenho músculo. Ela tem, mas ela está escondida na gordura. Olha só a gente vendo essa imagem num corte transversal. Uma perna que deveria ter 7 centímetros, nesse caso ela tem quase 14 centímetros de raio, é o dobro. E essa gordura, imagina, volumosa, dolorida, ficando roxa e crescendo com o passar dos anos, imagina quanto isso incomoda. E mesmo uma pessoa que treine, que faça atividades físicas, se ela é diagnosticada com lipedema, a gordura não vai embora. Infelizmente, a única maneira de retirar essa gordura de dentro do corpo é operando. O que ela pode fazer, evitando o uso de hormônios femininos, anticoncepcional, treinando, comendo direitinho, é barrar o avanço da doença. Entendi. Então, assim, você, né, é um exemplo disso. Uma pessoa que se cuida, que sempre teve uma rotina saudável, você consegue evitar que a coisa progrida de uma maneira muito avançada. Mas mesmo você, Su, teve filhos, tem hormônio no seu corpo por ser mulher. Anticoncepcional. E também um dia você também vai entrar em menopausa como qualquer mulher do mundo. E todas essas mudanças hormonais tendem a ser gatilhos de piora. Então olha só como o lipedema é difícil, né? Porque cada vez que você vai tendo essas mudanças hormonais que são inevitáveis, ou seja, independentemente da sua disciplina, a tendência é de piora. Qual é o passo, então? Qual é o primeiro especialista que a gente tem que ir quando é diagnosticada com lipedema? O que a gente pensa, assim, Su, é que toda abordagem do tratamento de lipedema é dividida em 2 grandes grupos. O que a gente chama de tratamento clínico, baseado em alimentação, baseado em controle das veias, que você fez com o Dr. Rodrigo, baseado na parte de atividade física, e aí normalmente a gente fala de atividade física sem grandes impactos, pelo menos em princípio, porque o excesso de impacto tende a gerar inflamação, pode também ter risco de lesão de joelho e tornozelo para quem não está treinado. Olha que interessante isso, né? Porque muitas mulheres ficam tão preocupadas e querem pegar peso, achando que isso vai ajudar a eliminar a gordura e não necessariamente, pode inflamar. Exatamente, porque assim, imagina uma perna que tem uma carga muito grande por causa de volume e que tende a ter o que a gente chama de frouxidão dos ligamentos, ela está mais suscetível à lesão. Então elas têm mais lesão de joelho, condromalácia, artrose. Quando você olha o pé, muitas vezes elas começam a pisar mais para dentro. É verdade. E o joelho começa a fazer um movimento de X assim pela distorção. Realmente tem essa mesma dificuldade. E a minha preocupação, doutor, é que eu tenho uma filha, a Sofia tem 13 anos. Como que eu posso cuidar para ela também ter uma vida saudável e não passar por essa doença? O que acontece, assim, é que a Sofia está começando a ter vida hormonal aos 13 anos, né? E o ideal é que a Sofia tenha um estilo de vida que mantenha isso sob controle. O que eu quero dizer com essa frase? Evitar obesidade, ter uma rotina de uma atividade física saudável, regular e, se possível, não tomar anticoncepcional, pelo menos via oral ou injetável, né? Porque a gente sabe que isso depende de hormônios. Mas de qualquer forma, ao longo da vida dela, ela vai ter uma mudança hormonal, concorda? Não tem jeito, né? Um dia ela vai querer ser mãe, um dia ela pode fazer um tratamento para engravidar, caso ela tenha dificuldade. E todos esses episódios vão ter que ser controlados eventualmente mais para frente com uma cirurgia. E doutor, no seu time, você tem um time grande aí. Por que eles são tão importantes? Porque nenhum profissional consegue conduzir o tratamento inteiro sozinho. Imagina só, a gente precisa falar de hormônios, então a gente precisa de endocrinologista, a gente precisa falar de alimentação, temos 2 nutricionistas, a gente tem um time de 10 cirurgiões plásticos, temos também uma fisioterapeuta especialista em malhas de compressão, drenagem linfática. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não é só uma questão de fazer lipoaspiração, é uma questão assim que envolve muita mudança de estilo de vida agregada a uma cirurgia bem feita. E eu acho que essa combinação é o tratamento perfeito. Total. A vantagem da cirurgia, Su, é que quando ela é feita, a doença nunca mais volta naquele lugar. Então, se a gente conseguir retirar essa gordura que está aqui, neste lugar, ela nunca mais vai conseguir repor essa gordura. Então a gente vai melhorar a mobilidade, vai diminuir volume, vai diminuir dor, vai diminuir roxo. E a pessoa mudou a mentalidade dela, né, o comportamento, a cultura dela, visto a alimentação, exercícios físicos e tudo mais. Então é uma vida saudável que ela terá pela frente. Você falou tudo que eu ia falar agora. O que eu sempre explico é que metade do trabalho é do médico, mas a outra metade é da pessoa. E se ela aprender que metade do trabalho significa comer direito, ter uma atividade física regular, ela vai manter esse resultado para sempre. Isso, eu acredito que seja a linha do sucesso, né? Me perguntam muito, nossa, como
como que você faz para ficar saudável? Como que você faz para manter esse corpo depois dos filhos? Não tem milagre, né, doutor? É ter uma vida saudável, gente. Disciplina. Boa. É sobre isso. E, doutor, a última pergunta. É possível fazer em uma única sessão de lipoaspiração toda a lipo da perna? Porque eu vi que vocês estão tratando a Tamires lá no seu Instagram, também na sua rede social, e ela tem muita gordura acumulada. Olha, você tocou num ponto que eu tenho muito orgulho aqui no Instituto. Nós pensamos aqui no Instituto como uma missão social também, não só uma clínica de tratamento de pessoas. Então, o Instituto oferece, através da ONG Movimento Lipedema, atendimentos gratuitos e inclusive cirurgias gratuitas. Nossa, e a paciente que estreou isso foi a Tamires, uma pessoa que perdeu 80 quilos no CrossFit e que, mesmo assim, conseguiu emagrecer muito no tronco, mas tem um lipedema estágio 4. Ela emagreceu antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Então, é uma pessoa muito merecedora, assim, da gente complementar esse esforço. E aí, respondendo a sua pergunta, quando o grau do lipedema é muito avançado e o porte da cirurgia fica muito grande, a gente é obrigado a fracioná-la em etapas menores, para que a gente mantenha a segurança. Então, existe um limite do que a gente pode tirar a cada etapa, que é 8% do peso dela em quilos de gordura. Por exemplo, uma mulher de 70 quilos, 7 vezes 8, 56, 5,6 litros por etapa. Se eu tiver que fazer uma lipoaspiração de 10 litros, é mais seguro eu fazer 2 vezes de 5 do que uma de 10. Então, em casos mais avançados, como o da Tamires, a gente fraciona em mais tratamentos. Gente, eu já estou emocionada com a história da Tamires, só de ver por cima, e eu quero até pedir para vocês que eu possa conhecer a Tamires, e se ela topar, eu quero prestar uma consultoria de estilo para a Tamires, para selar essa mudança de vida nela. Vocês topam? Vai ser incrível. Ela é uma pessoa muito, muito merecedora. Uma pessoa muito esforçada, que tem um coração incrível. Acho que você vai adorar conhecê-la. E aí a gente vai prosseguir o tratamento dela em fevereiro. Então acho que seria uma ótima oportunidade da gente fazer um quadro juntos. Eu amei, gente. O que vocês acham? Eu e Dr. Fábio vamos deixar, e toda a sua equipe, toda a minha equipe, vamos deixar a Tamires, essa mulher merecedora de uma autoestima muito elevada e que ela entenda o como a imagem dela vai impactar em todas as relações da vida dela. Isso é tão importante, né, doutor? E ela inspira muito, né? Essa questão do esforço, essa questão de que não é vaidade, quanto que o lipedema, quando bem tratado, consegue trazer a qualidade de vida para ela. Gente, que papo maravilhoso, doutor. E olha, eu já quero saber muito mais. Eu imagino que você também, se você tiver qualquer dúvida, mande aqui pra gente, que o doutor Fábio vai responder. Eu também. Entrem lá no Instagram deles. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Tem o site também aqui na descrição e vai ser um prazer dar continuidade nesse processo com a ONG. Que trabalho lindo que vocês fazem. Parabéns, porque de fato é uma doença e a gente precisa ajudar as pessoas. Isso é ser humano, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado, Su. Agora, se você está assistindo a gente, se comoveu também, assim como eu, com todas essas fotos, imagens de pessoas que sofrem com a doença lipedema, e se você conhece alguém que também tem essa doença, que tal se você nos ajudar com esse abaixo-assinado para fazer a inclusão do tratamento do lipedema no Sistema Brasileiro de Saúde? Isso ainda não é coberto pelo convênio e é para isso que o Instituto Lipedema está fazendo esse abaixo-assinado. Eu já assinei e eu conto com a sua assinatura. Está lá no @ONG Movimento Lipedema. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para você também.